botei assim, Juninho, se você quiser mudar, você fala que a gente muda aqui as categorias. Favorito, isso é, se for pegar o Vasco é favorito, difícil e parelho, isso é, dá briga. Dá briga para o Vasco. Vamos começar pelo Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo, Atlético Paranaense que não está num bom momento na segunda divisão, mas, contudo, entretanto, todavia, tem a força lá da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, se o Vasco encarasse, Juninho, é terça-feira, eu falei domingo, terça-feira o sorteio. Juninho, o Atlético Paranaense é favorito contra o Vasco? Ele é um confronto difícil ou é parelho? Eu vou colocar parelho porque só tem essa opção. Eu acho que o Atlético Paranaense é o único adversário que, se o Vasco pegar, o favorito é o Vasco. Você acha que o Vasco é favorito É, mesmo? Acho acho que que o dá Vasco para é criar favorito aqui, contra o calma Atlético. aí. Deixa eu ver se dá para criar aqui. Calma aí. Dá para criar. Calma aí. Add below. Olha lá. Dá para criar. Calma aí. Aí eu boto aqui, né? Vasco favorito. Botar assim. Superior. Assim. Vamos ver se com. Ou bota Pronto. inferior, né? É inferior ao Vasco. Sei lá. Adversário inferior. Botar assim. Caraca, Bidu, mas tu tá muito chato, meu companheiro. Meu Deus do céu. Sossega, Sexta-feira. moleque. Ele quer ir pra rua. Ele quer o. Eu tava comendo um salaminho aqui, ele quer o salaminho que tá aqui em cima. É por isso que ele fica subindo pra cheirar. Tá aí, ó. Adversário inferior. Então, o CAP entra estando abaixo do Vasco. O Atlético Mineiro, Juninho, nosso adversário de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o Galo, jogo lá na Arena MRV que a gente teve por lá, a gente foi no Campeonato Brasileiro na estreia do Coutinho lá. Como é que tu encara esse jogo, Juninho? É difícil? É favorito? É parelho? Eu coloco como difícil. Acho o Atlético um Difícil. adversário difícil. A gente viu aqui a relação dos jogadores do Atlético, né? É um time É. forte, difícil. E o Bahia, Juninho, que a gente não fala muito, mas o Bahia tá lá, né? Conseguindo permanecer lá no grupo de cima. O Bahia tem que posição do Brasileirão? Vou até pegar aqui para a gente não ser leviano com o nosso tricolor de Salvador. Vai falando do Bahia aí, Juninho. Rogério Ceni está trabalhando há um tempão. Juninho é o quarto colocado com 29 É, pontos. E aí, tá bem Juninho? no campeonato. Esse Bahia, Arena Super. Fonte Nova. E aí, Juninho? Tá 5 jogos sem perder no Brasileirão. E como não perdeu também os 2 da Copa do Brasil, tá 7 jogos pelo menos aí sem perder o Bahia. Acho que Bahia que não se enfrentaram ainda pelo Brasileirão, né? Aquele jogo suspenso por causa do É. Mundial. Cara, então, eu fico entre difícil e parelho. Eu acho que eu vou botar parelho porque tem jogo. Eu acho que eu acho que o Bahia seria favorito contra o Vasco, mas é parelho. Eu acho que dá pra gente passar. E concordo aí com o Sóceres e com o Everton também. O goleiro do Bahia. Eu até comentei esse dia na publicação do amigo lá que é influenciador do Bahia, que ele até estava defendendo lá o goleiro, né, do Bahia. Eu falei, Uhum. pô, o Bahia, pro nível de competição que tá disputando, pro nível de time que tá montando, precisa de um goleiro de um nível melhor. O goleiro, o Marcos Felipe, é muito fraco. Precisa de um atacante melhor também, que o William José, fraco também. Então, assim, eu boto como parelho. O Bahia é favorito, mas parelho. Parelho, parelho, parelho. Aí, estamos preenchendo as lacunas. E o Botinha, o Juninho? O Botinha que o jogo de 2-0, aquele segundo tempo era pra gente ter tomado 4 com eles, hein, Juninho? Eu, Que eu, merda. eu vou ser polêmico, hein? Eu vou colocar Difícil. como parelho também. Não vou botar nem como difícil, não. O Ih, Botafogo é favorito contra a é? gente, tem um time melhor, mas ainda se tem aquela visão do Botafogo do ano passado, que era uma máquina mesmo, que varreu todo mundo. Mas não é mais aquele Botafogo, não. O Botafogo tá claudicante. Dos jogos aí pós-Copa do Mundo, a melhor partida foi contra o Vasco mesmo, aquele segundo tempo contra o Vasco não fez nada, o jogo em Brasília, e acho que a gente pegando o Botafogo, tendo um jogo em São Januário, que eu não acredito que a diretoria vai fazer uma burrada de levar para Maracanã ou para outro lugar, né?
Vai jogar em Uhum. São Januário. Eu acho que a gente em São Januário tem condições de ganhar e aí tem outro jogo para ver o que acontece. Eu quero Exatamente. saber, Tá eu no quero saber processo do de chat. remontagem de equipe. Dudu, O técnico, né? O técnico, o sósia do Juninho. Cara, eu acho que o Juninho foi usado nessa, sabe por quê? O Botafogo passou com uma certa facilidade, Juninho. Não estou dizendo que o Botafogo está jogando bem. Pelo Bragantino, né? Pô, o Botafogo ganhou lá e ganhou aqui. Mas tá certo. Parelho, clássico, né? 2 jogos, ué. Eu sei que o Vasco e tem que Danilo, também no dia que eu tiver medo do Botafogo, eu não saio de casa nem para ir na padaria mais, boa, né? Juninho. Eu me tranco aqui no apartamento, mando botar grade em tudo aqui e não saio da rua nunca mais, gente. Se Olha eu só, tiver esse medo do tier Botafogo, list vai, me vai prendam. viralizar. Isso aí, Juninho. Boa, gosto assim, ousadia. Porque o Vasco vai fazer o clássico. Imagina, Vasco e Botafogo, clássico. E o Textor, nesse momento, o Textor, será que está tendo problemas nos bastidores que a gente não sabe, né? Na estrutura do Botafogo? Pode ser. Os jogos, tá, gente? Danilo, quando é que cai o jogo? Final de agosto, início de setembro, tá? Então, tem ainda um caminho para guiar. O Vasco melhorar, o Botafogo piorar. Acontece. É, tem que pensar assim, positivo. Corinthians, Juninho. Corinthians, que foi, a gente tomou de 4 lá na Arena. Vasco nunca venceu em Itaquera. Como é que você acha que seria esse confronto com o Corinthians de Dorival Júnior? Agora você ousado, vou botar o Corinthians como difícil. O Ó, Corinthians é sempre, pra gente, é um adversário é muito difícil. difícil. É. Pô, porque assim, se você pegar entre Corinthians e Botafogo, pô, o Botafogo tem um time melhor. É, talvez todo mundo prefira pegar o Corinthians, mas se mandar eu escolher, Juninho, tu quer pegar o Botafogo ou o Corinthians? Eu prefiro pegar o Botafogo. Eu acho que a gente tem mais Exatamente. chance de passar contra o Botafogo. No Vasco contra o Corinthians é inacreditável, como o Vasco é exatamente uma freguesia bizarra. Então, Sim, lá, porra, em Itaquera, o Vasco não consegue fazer nem gol contra o Corinthians. Então aí a gente vai levar uns 2, 3 a 0 em Itaquera, já acabou o confronto. é Então eu verdade. boto como difícil. Eu boto como difícil. Vasco que não tem, né? Vasco, a última vitória em São Paulo e fora do Rio de Janeiro. Graças a Deus a gente venceu ano passado do Corinthians. É bizarro falar isso. 2007, a última vitória. A gente jogou em Miami, a gente jogou em Brasília, acho que a gente jogou em Manaus com o É. Corinthians. Então, eu estou computando esses jogos, tá? Fora do Rio, o Vasco não vence o Corinthians desde 2007. É loucura isso. Cruzeiro. Cruzeiro que Favorito. vem bem, hein, Juninho? Favorito? Ele é É. favorito a levar a Copa do Brasil, você acha, Juninho? Eu acho que sim. Até deu uma caída de produção nos últimos jogos, é verdade, o Cruzeiro. Mas o time tá azeitadinho, tem um time bom e tem muita tradição em Copa do Brasil, né? É o maior campeão da Copa do Brasil, não é o Cruzeiro? É. Não sei se agora aí nessa leva que Palmeiras e Flamengo Flamengo estão passou, ganhando tudo, né? Grêmio Mas também é enfim, bom, né? eu acho que é o favorito o Cruzeiro. Cruzeiro que vem liderando, disputando com o Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro, rodou lá pro Mochilinha de Criança, lembram disso? E aí focou aí no Brasileiro e está indo muito bem. E agora, Juninho, esse confronto, já tivemos um confronto de Vasco e Fluminense 2 vezes, se não me falha a memória, pela Copa do Brasil. Vasco bateu o Fluminense lá em 2006, passamos. 2006, 2006, Valdirã, aquele confronto no Maracanã, 2 jogos no Maracanã. A gente teve um confronto com o Fluminense que o Roger Chinelinho fez um jogaço, ele considera um dos maiores jogos dele, inclusive, que o Fluminense bate a gente. E aí, Juninho, esse Fluminense parelho, difícil, favorito? Favorito não é não. Eu boto como parelho também. Você sabe, Juninho, que Renato Gaúcho e Fernando Diniz não casam no sentido de o Renato Gaúcho tem um retrospecto muito melhor que o Diniz. O pragmatismo de Renato Gaúcho e o futebol sonhador de Diniz não batem. Tipo assim, Renato Gaúcho acho que são 10 jogos, 8 vitórias do Renato Gaúcho, é uma coisa Sim. bizarra. É, tem isso. Ah, mas eu boto como parelho. Acho que tem jogo, pode Parelho, acontecer qualquer coisa. É. pode acontecer qualquer coisa. Meus amigos, aí, ó, tier list ganhando corpo. Vou ler para vocês. Aí, ó. Joinha Adversário pro print. inferior.
Atlético Paranaense, parelho, Bahia, Botafogo, Fluminense, difícil, Atlético Mineiro e Corinthians, e o favoritaço, Cruzeiro, a Raposa das Minas Gerais. Vamos ver. Juninho, se você tivesse que escolher, óbvio, o CAP. Mas, segunda opção aí entre os parelhos, tu gostaria de pegar um clássico agora? Eu Eu estava ia. numa mesa depois do jogo, Juninho, aí já bebendo com o nosso amigo Gustavo Mel, lá nos arredores de São Januário, e aí uma colega falou assim, pô, eu queria pegar um clássico para levantar a moral do vascaíno, pegar um Botafogo, um Fluminense, e bater nesses caras para a gente ir para as semifinais com uma moral mais alta. Você acha que é o momento? Deixa para as semifinais ou para uma final, um confronto com um clássico, ou é o Bahia mesmo? Se você pudesse escolher, Juninho. Cara, eu prefiro pegar o CAP mesmo, mas não. Difícil, cara. Eu queria o Fluminense também, tá? Vem Fluminense. Eu não vejo nada demais no Fluminense depois que o John Arias saiu. Acho que teria condições da gente passar. E movimentaria bacana também a cidade, a rivalidade e tal. Seria Caraca, hein? interessante. Teria que fechar o Twitter por 2 semanas, mandar uma É. carta para o Elon Musk, fecha o Twitter por 2 semanas, por favor. Jogos do Fluminense, não seria permitido jogar em São Januário? Será? Lembra da história da CBF? E aí o Vasco vai jogar mando Mas de aí eu acho que o Vasco ia fazer os dois no Maracanã. Né? O Maracanã, Pedrinho fez um acordo com o Fla-Flu, daí ia ter aquela palhaçada. Mano do Vasco ia adesivar, pá, né, né, e dois no mas o Maracanã, lado não provável. seria o lado, né? O lado a gente É. continuaria no norte, não na sul. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, sorteio terça-feira,